Como São Pedro e São Paulo celebravam a Eucaristia? Será que a Santa Missa que é celebrada hoje é a mesma de sempre? Inimigos da Santa Igreja afirmam que a Igreja Católica é uma invenção do Império Romano. Argumentam que somente após o ano 313, quando o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, a Igreja teria tomado a forma que conhecemos hoje. O Edito de Milão foi uma lei que instituiu a liberdade religiosa no Império Romano e, assim, extinguiu a perseguição que a Igreja sofria. A partir de então, a Igreja poderia celebrar seus mistérios e pregar o Evangelho livre das perseguições no território do Império. Mas a pergunta que fica é: a Igreja mudou a partir de 313? A Igreja na qual hoje celebramos a nossa fé não é essencialmente a mesma Igreja fundada por Cristo? Para averiguar este tema com honestidade, será necessário que observemos como os cristãos do primeiro e segundo séculos celebravam o culto a Deus e viviam a sua fé, e comparar com aquilo que temos hoje. Por graça da providência divina, existem muitos documentos, escritos que nos possibilitam observar a fé e a prática das comunidades primitivas. São Justino foi um padre da Igreja nascido na Palestina no ano 100. Grande teólogo e filósofo, escreveu 2 apologias em defesa dos cristãos e se tornou mártir, sendo decapitado no ano de 165. Considerando que a morte do último dos apóstolos, São João, aconteceu no ano 103, podemos dizer que São Justino nasceu ainda no tempo da Revelação. É membro da geração que é chamada subapostólica. No seu livro Apologia, São Justino faz uma descrição detalhada do culto dos cristãos de seu tempo. É interessante notar que, já na primeira metade do segundo século, o santo defende a liturgia como algo já estabelecido e tradicional. Ele inicia sua descrição. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: "Fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo." E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: "Este é o meu sangue." E os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar estas coisas entre nós. São Justino continua expondo as razões pelas quais os cristãos celebram o seu culto no domingo, comumente chamado de Dia do Sol no Império Romano até o século IV. Reunimo-nos todos no Dia do Sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno, e no dia seguinte a este, ou seja, no dia do Sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como digno de consideração. O santo continua relatando detalhadamente a celebração eucarística dos primeiros séculos. No chamado Dia do Sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Na descrição vemos a primeira parte da Santa Missa, onde temos a liturgia da palavra, que é encerrada com a pregação, ou chamada homilia. Ele continua: "Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces, como já dissemos acima. Ao acabarmos de orar, apresentam-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ações de graças, e o povo aclama Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos."
São Justino, neste trecho, faz menção nesta ordem: a oração da Assembleia, seguido do ofertório, onde são colocados sob o altar pão, vinho e água. Continua descrevendo a liturgia eucarística e o grande amém que clamamos ao final desta oração. Em seguida, temos o momento da comunhão, e inclusive, ele ressalta que já nos primeiros séculos, a Eucaristia era levada pelos diáconos aos doentes e àqueles que estavam impedidos de participar da celebração, função que é hoje exercida pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão em muitas de nossas paróquias. O santo nos fala a respeito de muitos outros temas, como por exemplo, a fé na Eucaristia. Podemos ler no seu primeiro livro das Apologias: designamos este alimento Eucaristia. A ninguém é permitido dele participar sem que creia na verdade de nossa doutrina, que já tenha recebido o batismo de remissão dos pecados e do novo nascimento, e viva conforme os ensinamentos de Cristo. Pois não tomamos estas coisas como pão ou bebida comuns, senão que assim como Jesus Cristo, feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para salvar-nos, assim também o alimento feito Eucaristia é a carne e o sangue de Jesus encarnado. Assim nos ensinaram. Percebemos por relatos históricos muito bem documentados que a celebração do culto divino como vivenciamos hoje e a fé na Eucaristia como corpo e sangue de Cristo verdadeiros estavam lá desde o princípio, desde muito antes do imperador Constantino. A partir do IV século, nós podemos enfim celebrar estes santos mistérios em nossos templos, não mais nas catacumbas. Mas isto não muda a essência daquilo que celebramos e cremos. Ao ler os Santos Padres, poderemos ainda vislumbrar no cristianismo nascente a profunda e verdadeira devoção a Maria Santíssima, a oração pelas almas dos irmãos falecidos, a intercessão dos santos e o primado do bispo de Roma. A Santa Igreja Católica sempre foi santa e sempre foi católica, desde Cristo e os seus apóstolos, ainda hoje e até a consumação dos tempos, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, nos prometeu que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela.